Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca e estamos aqui em mais um episódio da nossa série Saudades de Quem Não Vi. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e envie esse link para várias pessoas do seu convívio. Eu creio que muitas pessoas serão edificadas com a nossa série. E hoje eu estou aqui com uma amiga muito especial, a esposa do Leonardo, mãe da Lili e da Joy, a minha amiga do coração, Jéssica. Amiga, eu tenho que chamar de amiga, porque é assim que a gente chama. Muito obrigada, meu amor, por estar aqui, compartilhando um pouquinho da sua história. Obrigada, eu tô já emocionada. Então, gente, Vou fazer uma introdução, porque assim, a gente já é amiga há um bom tempo, né, amor? Sim, já. Mas O Noah tá tinha... um aninho e estava grávida da Zoe. Eu estava grávida da Zoe quando a gente se conheceu, então já faz aí uns 6 anos que a gente se conhece, vi a Jéssica grávida da Lili, da Joy. E quando aconteceu da gente perder o bebê, eu acho que foi isso, né, amiga? Que daí você compartilhou a tua história comigo. Foi. E eu nem imaginava, a gente não sabia. Não sei se tu chegou a contar para muitas pessoas assim, a não ser a família. Foi assim, eu não queria contar. Uhum. Eu cheguei a falar depois, né? Quando eu descobri a gravidez da Joy, eu fiquei tão feliz, já antecipando uma parte, eu fiquei tão feliz que eu não fiz surpresa para ninguém. Eu postei na rede social e eu tive algumas pessoas que falaram assim, mas como assim? Você não me mandou uma mensagem? E como que você não me conta isso no privado? Fiquei sabendo pela rede social. E aí eu falei, voltei novamente no meu stories e falei, gente, eu fiquei muito feliz e eu queria só falar. E aí eu expliquei, porque eu tive uma perda e na perda eu guardei aquilo ali, eu não queria falar. E agora eu só queria compartilhar. Eu tava tão feliz que eu queria contar para todo mundo de uma vez, assim, aquela enxurrada de felicidade. Enfim, mas, assim, acho que só quem reclamou que viu, né? que eu não tinha falado. Não, amiga, porque quando tu compartilhou comigo, eu fiquei assim, boiando, né? E eu lembro que tu só jogou assim, tu não explicou nada. E como eu tinha acabado de acontecer com a gente, né, a nossa perda, eu fiquei assim, raciocinando, porque também, né, mães entenderão, a gente não consegue conversar. É difícil, né? É muito difícil. Então a gente sempre tá junto. Mas assim, ó, conversas profundas é muito difícil a gente ter. É sempre um chama, o outro chama. Então, quando eu fui me dar, assim, por mim, que eu tipo assim, gente, a Jéssica sofreu uma perda. E eu assim, amiga, tu não contou nada. Daí, quando foi, eu digo, vamos lá, compartilhar no canal e tal. E daí, quando foi domingo, né, amor, nós tivemos uma sessão de terapia, nós 4. O Léo, o Mozo, eu e a Jéssica, as crianças estavam brincando e a gente começou a compartilhar. Tanto eu como a Jéssica, né, amor? Então, pode começar aí a sua história. Se quiser começar desde, assim, da Lili. Eu vou começar um pouquinho mais atrás, né? Quando eu e o Léo, nós casamos, um pouco antes da gente casar, eu recebi uma palavra de cura. Eu lembrei, né? Depois que a gente conversou, eu fiquei lembrando disso. Eu acho que quando eu tinha uns 18 anos, assim, minha mãe me levou num médico, eu tinha muitas dores, cólicas, enfim. E eu fui diagnosticada com endometriose. E aí o médico me aconselhou os tratamentos, enfim, fazer um ciclo de remédios e tudo mais. E eu convivi com aquilo ali por muito tempo, mas eu não via como uma doença, né? Não me preocupava, eu era muito nova, então aquilo não era um problema pra mim. E aí passou-se o tempo, eu parei até de fazer o tratamento, achei que tava tudo bem. E antes da gente casar, eu recebi uma palavra que Deus estava curando meu ventre, estava curando meu útero. E nessa mesma noite, era uma vigília,
uma pessoa foi orar na casa da minha mãe, uma amiga dela, muito próxima, e ela teve uma visão também do meu útero, sendo como se ele estivesse em chamas. E minha mãe me ligou e falou, filha, tá acontecendo alguma coisa, né? E eu tava prestes a casar. Prestes a casar. E eu e o Léo nos casamos, foi tudo bem. Mas eu tinha muito medo de ser mãe. Tinha muito medo. O mundo me assustava muito. Então, eu achava que, de alguma forma, não ia ser uma boa ideia eu colocar mais uma criança no mundo. Então, o Léo brinca muito, quem conhece meu marido sabe, né? Que ele falava que eu era louca dos testes, porque eu queria ter certeza que eu não estava grávida. Então, às vezes, era assim, num mês eu fazia... Lá no Brasil, a gente faz exame de sangue direto, né? Eu não comprava nenhum de farmácia. Eu ia fazer o exame de sangue, porque eu queria ter certeza que eu não estava grávida. Eu li uma notícia no jornal e, assim, eu assisti uma televisão e eu já ficava apavorada com aquilo, né? De ver uma criança sofrendo, algo desse tipo. Então, eu tinha isso, esse hábito que o meu marido brincava muito sobre. E não acontecia de eu estar grávida. E por algum tempo... E aí, acho que eu parei de tomar remédio. A gente não decidiu, assim, eu só parei. Falei, acho que muito hormônio tá me fazendo mal. E parei. Decidi, falei, Léo, eu vou parar de tomar remédio. E aí ele, meu marido tá bom, se vier, veio, né? Ele brinca muito que isso é viver por fé. Ele fala assim, é fé. Quando vier, é porque Deus quis. Isso. E foi passando o tempo. Isso vocês tinham quanto tempo de casado? A gente devia ter 1 ano de casado, mais ou menos. Bem no comecinho. Bem no comecinho. Quando a gente veio pra cá... Pra quem tinha medo de engravidar, né? Eu entreguei pra Deus. Passou, mas aí quando nós viemos aqui para os Estados Unidos, né? E toda a transição, né? As incertezas. Então, de cara, eu falei pra ele, vou ter que tomar o remédio. A gente não pode engravidar agora. Porque não tá na hora, né? Muita coisa, mudança, estudo... Tudo processos, a gente não sabia como ia ser o futuro. Eu falei, agora, com certeza não é a hora. Só que quando eu decidi que não era a hora, começou a me surgir o questionamento. Mas eu não tomo remédio há mais de 3 anos. Por que eu não engravido? E foi passando o tempo e eu lembro que a minha sogra me enviou uma caixa minha que estava na casa dela. E tinham muitas e muitas fotos. E por acaso ela me mandou fotos do Léo bebê. E eu lembro até hoje de falar assim, um pouco chorosa, eu falei, Léo, será que a gente nunca vai ter um Léozinho? Um menininho? Era uma foto muito linda dele assim na praia, agachadinho. E ele, calma, Jéssica, na hora certa vai vir. E eu falei, tá bom, o meu marido é muito razão, né? E isso é bom quando ele me chama assim, Jéssica, Deus sabe, na hora certa vai vir. Mas eu já tava com aquela insegurança no meu coração. Então, quando nós engravidamos da Lili, foi uma felicidade maravilhosa, assim, indescritível, né? Teve assim, o início foi, assim, sensacional. Eu fiquei um pouco com medo, porque eu descobri que era menina, e eu achava que eu ia ser mãe de menina. Acho que todo mundo à minha volta achava isso, que ia ser menino com certeza. Mas eu sempre falei assim, se eu for mãe de menina... eu vou aprender a ser mãe de verdade. Porque eu tenho afilhado, eu tinha sobrinhos, sempre menino à minha volta. Então eu falei assim, eu acho que aí eu vou descobrir. Mas eu tinha as minhas inseguranças. Eu lembro que eu falava, mãe, eu não vou saber arrumar. Não vou saber combinar a roupa. Eu não vou saber fazer penteado no cabelo. Mas assim, conforme você vai gerando, vai te vindo... Eu não sei, o nosso corpo vai mudando. E surgem as inseguranças, mas também surgem, tipo assim, é meu. Deus me deu. Eu me senti extremamente agraciada na gravidez, nas 2 gravidez, nas 3, na verdade. Mas, assim, na primeira, era como se fosse, assim, uma graça que eu estava recebendo. E aquele teu medo também, E assim, foi se dissipando, né? Sendo foi arrancado. Saindo. Exatamente, foi saindo de mim. E... Deus é perfeito, né? Perfeito. Foi na pandemia, então foi uma gravidez, assim, que a gente ficou com medo também do que estava acontecendo à nossa volta. Veio a primeira frustração em relação
A família não tá perto, porque aí a gente sente mais. A minha mãe, eu lembro que ela estava agendada com visto e um mês antes, praticamente, eles fecharam a imigração. Ai. Ela estava agendada, acho que para abril, e eles fecharam em março, uma coisa assim. E ali me bateu aquela tristeza, mas foi assim, eu não posso fazer nada, tá tudo fechado, né? Seria assim, eu devia ser muito importante para Deus abrir todas a migração para minha mãe fazer uma entrevista, enfim. A gente teve que aceitar aquilo. E foi indo, mas assim, o pré-natal dela foi tudo muito perfeito, tudo muito ok, né? Tive muito enjoo, passei muito mal, né? Fui aquela grávida que queria a atenção do marido o tempo todo, chamava ele sempre, mas foi tudo muito bem. O parto foi, apesar de não saber como era um parto, foi tudo programado, tudo que o meu médico falou que ia acontecer, aconteceu. Daquele jeitinho, assim, foram 18 horas de trabalho de parto, mas foi tudo bem tranquilo, né? Sem muitas emoções, né? Eu lembro que o Léo levou 3 câmeras e o médico falou assim, por que isso tudo de câmera? Aí, primeiro filho, né? Ele mas não pode filmar, senhor. Mas, assim, foi bem... foi um momento de paz, assim, pra gente. Foi muito surpreendente voltar pra casa, sair de casa com ela dentro de mim e voltar com aquele serzinho num carcírio. Eu lembro de voltar, assim, no carro, abismada, assim, como que tava dentro de mim e agora tá aqui nos meus braços. É uma sensação indescritível você gerar. E aí veio, e a maternidade inicialmente foi... Eu acho que por essa ausência de ter a mãe, eu fui me perdendo um pouco. Perdendo a Jéssica e sendo só a mãe da Lili. Perdendo um pouco o lado da esposa. E foi um momento, assim, que eu fiquei um pouco perdida. Realmente, me perdi na maternidade. E aí, conversando com uma amiga do Brasil, ela me falou, Jéssica, vou te dar um telefone de uma pessoa. Conversa um pouco com ela. E eu comecei a fazer terapia, né? E eu lembro, como se fosse hoje da minha primeira consulta, que eu falei assim, eu não quero ser mãe nunca mais. E ela falou assim, mas por que você tá com esse sentimento? Eu falei, porque eu não tô vivendo mais. Eu amo a minha filha, eu não troco ela por nada, mas eu não sei como fazer isso. E como que eu faria isso sempre depositando a falta da minha mãe? E ela não está aqui para estar comigo, para participar disso e para me ajudar, né? É um momento que eu acho que, por mais que hoje muitos casais queiram a independência de viver a experiência de ser mãe e pai sozinhos ou sem ter intromissão de alguém mais velho, era isso que eu queria. E então eu sempre falava assim, se minha mãe estiver aqui, eu não vou ter outro filho. Era isso que eu falava. E o Léo sempre falava, Jéssica, não fala isso. Não fala isso. Mas eu acredito, mas assim, um tempo, acho que foi uns 8 meses depois que ele nasceu, eu parei novamente de tomar remédio. Eu sentia que o remédio não estava me fazendo bem e eu não voltava no médico para falar assim, olha, troca, né? E fui deixando, a gente foi vivendo. E se passaram 2 anos praticamente. E eu não engravidava. E eu achava aquilo tudo bem, tá tudo bem. Mas aí, um belo dia, eu senti o sintoma que eu sempre sinto, são os seios mudarem. E aí eu falei assim, meu seio tá diferente. Comprei o teste. Com o Léo, ele tava nesse dia que eu comprei. E eu cheguei em casa, fiz o teste. Era uma segunda-feira. E deu positivo. E eu saí assim, rindo demais. Eu falei, cara, deu positivo, Léo. Ele, nossa, tá brincando. E a reação do Léo é sempre a mesma. Ele gargalha, assim, num nível, assim, espetacular. Mas, assim, ele gargalhava. E eu falei, cara, eu tô grávida. E aí, o que a gente vai fazer? Aquele rindo de nervoso. E aí, liguei pro médico pra marcar consulta. A minha consulta tava marcada pra semana seguinte, porque ele não tinha horário, enfim. E foi aquela, e eu falei assim, dessa vez, né, vou preparar uma surpresa pra nossa família.
e tal, aquela coisa. E já fiz as contas. Eu acho que até o contar da gravidez foi pouquíssimas pessoas, não deu tempo. Eu lembro de ter contado para uma prima, para minha prima Gabriela, que o ano anterior o ano de 2021 foi muito difícil para mim. Eu tive algumas perdas na minha família. Eu perdi um casal de tios pro Covid. E logo depois, no início do ano, perdi minha avó e meu avô. Então, quando eu descobri essa gravidez, eu achei que era Deus me presenteando, me trazendo uma alegria. Porque pelas minhas contas, descobri, era 10 de março. Pelas minhas contas, nasceria em dezembro. E dezembro é o mês que eu fico bem pra baixo. Por estar aqui, por estar longe da minha família, era aniversário da minha avó. Era o mês que a família tava sempre junta. Então, desde que eu tô aqui, é um mês que eu me esforço muito pra ficar bem. Então eu falei assim, vai nascer em dezembro. Deus tá transformando a minha tristeza em alegria. E eu lembro de ter falado isso pra minha prima, que é a filha dos meus tios que eu perdi. E eu falei, vai ser muito bom. A prima vai tá grávida e eu vou ter um bebê em dezembro. E vai ser muito bom. A gente vai ter uma alegria, eu vou ter uma expectativa de alegria. E ela se emocionou comigo. E eu fiquei ali naquela... comemorando que eu ia ter essa felicidade em dezembro. E passaram-se alguns dias, eu lembro que na quinta-feira eu acordei e não me sentia muito bem. Eu liguei pro Léo, falei assim, Léo, não tô me sentindo bem. E aí ele falou, Jéssica, descansa, amor. Tipo assim, você descobriu a gravidez segunda, quinta-feira você não tá sentindo bem, o que houve, né? Tipo, psicológico esse negócio, né? Tipo, tá enjoada, tá com cólica, é o quê? Falei, no céu, não sei, Léo, eu tô estranha. E foram passando o dia, ele falou, olha, fica deitada, não faz nada, evita pegar a Lili no colo, tá tudo bem. E foi passando o dia, eu lembro que foi assim, entardecendo umas 5 e pouca, e eu fui ao banheiro e vi um pouco de sangramento. Naquela hora eu falei assim, cara, tá acontecendo alguma coisa. Eu nunca tive não tive sangramento na gravidez da Lili, isso é estranho. E aí eu liguei pra ele e falei assim, Léo, eu tô sangrando. Tô com sangramento. Ele falou assim, Jéssica, você ligou pro médico? E eu falei, liguei. O que falaram? Ah, falaram pra ir pro hospital. Ele, aí, você vai querer ir pro hospital? Eu falei, Léo, eu tenho que ir, eu tô sangrando. Ele, não, fica tranquila, fica sentada aí, vai passar e tal. Eu falei, aí eu desliguei. E eu fiquei bem brava, fiquei bem chateada com ele. E aí eu liguei pra minha irmã. E falei assim, minha irmã mora aqui, né? Então eu falei, Rafa, você tá onde? Você tá perto aqui de casa? Ela, eu tô não sei aonde. Eu falei, eu preciso que você venha aqui ficar com a Lili pra eu ir no médico, que eu tô sangrando. E ela prontamente falou, eu tô indo pra aí. E eu lembro que o Léo me ligou, assim, uns 5 minutos depois, eu acho que pesou um pouco o que ele tinha falado pra mim. Ele ligou, e aí, como é que você tá se sentindo? Eu falei, eu tô tomando um banho e eu tô indo pro hospital. E ele, como assim? O que você vai fazer? A Lili vai ficar onde? Eu falei, a Rafaela tá vindo pra cá, ela vai ficar com a Lili e eu tô indo. Se você chegar junto com ela, vamos. Senão eu já tô indo. E eu lembro que ele chegou juntinho com ela. Ela chegou subindo, ele tava atrás, correndo. E nós fomos pro hospital e eu lembro, assim, de nem... Assim, por mais que eu não tivesse... Que eu sabia que tava acontecendo alguma coisa, eu não esperava estar abortando. Eu não tinha esse entendimento ainda. E eu até falei, eu saí com protetor diário, eu não peguei um absorvente, eu não peguei nada. E não fui. Só pra, assim, eu achei que eles iam olhar e falar, Jéssica, é normal, né? Tá tudo bem. E quando eu cheguei, por ter sido emergência, eles não... Não foi uma experiência muito boa, né? Eu não me sentia acolhida ali naquele momento. E eles me perguntavam quem era o meu médico, mas não ligaram para o meu médico. Ninguém falou, olha,
sua paciente tá aqui, né? Aqui eles têm isso, né? De quem é o seu médico, eles ligam, avisam. Pelo menos nos outros hospitais que eu tinha ido era assim. Qualquer problema que eu tive, todos os problemas que eu tive na gravidez da Lily, meu médico sempre estava lá, né? Pra me ver ou pra falar, olha, Jéssica, eles vão fazer isso e isso com você. Tá tudo bem, daqui a pouco eu tô voltando. E não aconteceu. E eles me deixaram esperando por muito, muito tempo. E eu comecei a sentir dores muito fortes. E aí eu levantei e fui no banheiro. E quando eu fui ao banheiro, eu percebi que o sangramento tinha aumentado, assim, absurdamente. E eu já voltei do banheiro chorando. E o Léo falou, o que que tá vendo? Eu falei assim, eu tô sangrando muito. Tá acontecendo. E a gente não falava, a gente não falava. E eu chorei, me acalmei. E quando eu lembro que, quando me chamaram pra triagem, eu falei assim, eu tô sangrando muito. Eu só falava, eu tô sangrando. Pelo amor de Deus, eu tô sangrando. E já chorando. E o médico, o enfermeiro, eu acho, ok, tudo bem. A gente vai falar com o seu médico. Ou eles falavam que ia falar com o meu médico. E quando finalmente a gente subiu pra sala, né? Eles fizeram os exames de urina, de sangue, se eu não me engano. E ainda constava a gravidez, mas eu continuava sangrando. E foi quando me prepararam pra fazer aquela transvaginal. E ali acho que foi pior. Foi a pior parte pra mim, porque eu já estava sentindo dores. E eles fizeram uma ultra, não viram nada e tentaram fazer tentaram não, fizeram a transvaginal e eu senti muita dor. Muita dor. E eu vi aquela médica tentando achar alguma coisa. E eu senti, ela falava, eu sei que tá doendo, mas eu preciso ver. Preciso achar. E eu lembro que quando eu demorei muito pra sair daquela sala, foi uma eternidade. E quando eu saí, o Léo, o que que houve? Eu falei assim, o que que houve? Que eu tô sangrando e tá doendo muito. Tá doendo muito. E ele perguntou pra mim, o que que você acha? Porque eles nunca falam, né, o que que eles estão vendo. E eu já sabia que ela não ia falar nada. Ele, o que que você acha? Eu falei, se eu não perdi antes, agora eu perdi, porque tá doendo. E depois de muita espera, eles me deram remédio, medicação pra dor e tal. Veio um médico e uma enfermeira e falaram assim, a gente não sabe se você perdeu ou não. Porque no exame, o seu exame de sangue ainda tá com aquela taxa, eu esqueci o nome que dá, mas falou que ainda diz, ainda tá alta, né? HCG, né? HCG, exatamente. HCG. HCG. Ainda tá alta e diz que aqui você ainda tá grávida, então a gente não sabe, mas na ultra e na transvaginal a gente não encontrou feto. Então você vai ter que ligar pro seu médico. Eu falei, ué, mas vocês não ligaram pro meu médico? E a enfermeira respondeu que não e o médico que sim. E aí eu falei assim, vocês não ligaram, né? Aí ele falou, não, você vai ter que entrar em contato com ele e para fazer novos exames. E era uma quinta-feira, e na sexta-feira esse médico não atendia. Então eu já sabia que eu não ia ver ele e eu ia ficar com aquela incerteza. Estou grávida? Não estou mais grávida. Era o momento que eu queria contar para a família, para os familiares que eu não tinha contado, e eu não sabia mais se eu estava grávida. Eu tinha uma viagem para fazer, eu ia encontrar uma amiga em Nova York, estava me preparando para contar para ela também. E eu não sabia que eu estava grávida e eu já não queria mais ir. Eu estava sentindo aquela dor, porque continuou doendo. Fui para casa com dores. Cheguei em casa, encontrei minha filha e encontrei minha irmã, ela estava lá, expliquei o que o médico falou. E eu lembro que, assim, no caminho para casa, não foi quando nós chegamos em casa, o Léo falou assim, amor, não era para ser. Eu acho que antes dele terminar o não era pra ser, eu repreendi ele. Porque eu não queria ouvir. Aqui, de maneira nenhuma. Eu lembro que eu falei assim, você não sabe. Não fala o que você não sabe. Nem o médico sabe se eu tô grávida ainda. Então não diz que não era pra ser. Porque eu engravidei. No meu corpo eu tô grávida. O exame de sangue disse que eu tô grávida. Então você não fala isso pra mim. E eu lembro que eu entrei no banheiro e eu chorei muito. Porque eu queria... Eu falei, Deus, não é possível. Ia ser uma alegria tão grande. Por que que eu perdi? Por que que eu engravidei? Eu não tava nem tentando, né? Não tava com essa expectativa de ter outro filho agora, né? Não tava tomando remédio, mas... não tava planejando. Não foi planejado. E o Senhor me deu e agora eu
perdi. Por que isso tá acontecendo? E ficou aquele silêncio de não saber se eu realmente tinha perdido ou não. E eu lembro que na manhã seguinte, eu liguei pro meu médico e ele falou, Jéssica, isso acontece sim, é possível você ter um sangramento, a segunda gestação, mesmo sendo segunda gestação, isso não quer dizer que você esteja tendo um problema muito sério, acontece, mas hoje eu não atendo, você sabe, mas segunda-feira eu vou dar um jeito de te atender, você vai lá no consultório e a gente vai fazer os exames para ver o que tá acontecendo de fato. Ele me perguntou qual estágio, né? Como você tá se sentindo? E eu falei, olha, eu tô com dor, eu continuo sangrando. Ele falou, são sinais de um aborto, mas vamos esperar. E aí eu desliguei o telefone e eu falei assim, eu continuo sem saber. E agora? E o Léo falou, e aí, você vai querer ir lá encontrar sua amiga e tal? Eu falei, não sei, vamos ver. E aí, durante o dia, eu falei assim, eu acho que eu vou. E a Lili tava frio e ela não tinha meiazinha de frio, meia calça. Eu falei, vou no shopping, vou no mall comprar uma meia pra ela. E aí, eu tava muito insegura, eu queria que alguém falasse pra mim que ia ficar tudo bem. Era muito difícil, assim. Eu cheguei, acho que eu falar com a minha mãe, com a minha sogra. E as palavras de consolo não me consolavam. Eu não queria nem ouvir. Porque quando a gente escuta assim, nossa, vai ficar tudo bem, não era pra ser, estava dentro de mim. Isso me causava assim uma angústia que eu não queria ouvir aquilo. Você é nova, vocês são novos, tem muito tempo, eu sei que eu sou nova, que tem muito tempo, que não é, pode ser que não seja nada grave. Mas e agora? É agora, eu tô sofrendo agora. Eu tava aqui dentro de mim, né? Então eu não queria nem ouvir esse consolo, eu só queria que alguém falasse assim, vai ficar tudo bem. E quando eu tava no mall, eu lembro que eu comprei a meiazinha da Lili e sentei nessas cadeiras de massagem. Sentei e fiquei ali olhando pro nada. E aí, quando eu percebi, o meu médico tava saindo de uma loja ali, bem da onde eu tava. E eu falei assim, não acredito, o que ele tá fazendo aqui? Tava ele, a família, fazendo compras ali. E ele nem é daqui da cidade, né? E aí eu falei assim, olhei pra ele e ele reconheceu a Lili. Ele que fez parte da Lili, então ele veio e me cumprimentou. Oi, Jéssica. Não me chamou pelo nome, mas ele lembrou da Lili, começou a falar com ela, brincar. E aí eu falei, oi, doutor, sou eu, a Jéssica que te ligou hoje de manhã. E ele, Jéssica, você é a Jéssica que tá com sangramento? Eu falei, sou eu. E aí ele foi até um médico diferente do que eu costumava ter. E ele foi e falou pra mim, ele, Jéssica, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu não posso te examinar aqui agora, né? Mas vai ficar tudo bem. Como você tá se sentindo agora? A dor passou? E eu falei assim, tá me incomodando ainda, mas eu tô um pouco melhor. E eu lembro de ter perguntado pra ele até sobre a viagem. Eu falei, o que você acha? Assim, eu queria um aval médico pra poder passear. E eu falei, o que o senhor acha? Eu devo ir? Ele, vai, minha filha, vai distrair a sua cabeça. Não fica preocupada com isso. E eu falei, tá bom. E eu lembro que a gente viajou e foi muito legal. Eu contei até pra essa minha amiga. E a gente falou sobre outras coisas. Ela tava muito feliz de ver a Lili. E foi passando, assim, os dias e aquela dor foi amenizando. Mas, como eu falei, eu não contei pra ninguém. Foi muito rápido. Descobri na segunda, perdi na quinta. Mas o meu corpo denunciava. Eu lembro que uma semana antes a minha sogra tinha falado, Jéssica, você tá tão linda. Você é tão bonita. E aí, quando eu contei que eu tava grávida e que eu perdi, ela falou assim, realmente era uma beleza diferente que você tava. Era uma beleza, a beleza da gravidez, né? Por mais que a gente fique passe mal, passe todos os perrengues da gravidez, tem uma beleza, a gente fica diferente, o nosso semblante é diferente. Então, eu ainda me sentia grávida. Por um bom tempo eu me senti grávida, mesmo tendo perdido. Mas eu costumo dizer que eu sou uma filha obediente.
E eu falei pra Deus, o Senhor me deu, o Senhor tirou. Mas agora eu quero. Que a gente é teimosa. Eu quero outro filho. Eu não sabia que eu queria tanto outro filho. Eu falei, eu quero gerar de novo, Deus. Não me deixe ficar assim, gerar outra vez. E passou o tempo, uns dias, semanas, e foi tudo voltando ao normal. Quando, de repente, a minha menstruação atrasou. E eu falei, não, mas já. Uhum. Eu acredito que as datas, mais ou menos assim, eu perdi em março. Uhum. E eu descobri a outra gravidez em maio. Eu perdi no final de março e descobri outra gravidez no meado de maio. E quando eu descobri, eu fiquei, né, assim, maravilhada, chocada. E não me veio medo. Uhum. Dessa vez não me veio medo. Eu não fiquei ansiosa. Eu só falei assim, vai dar tudo certo. A minha alegria chegou. E eu lembro de querer contar pra todo mundo. E postei foto, fiz um negócio. E principalmente porque inicialmente eu não falei. Contei só pro Léo, minha mãe, minha irmã, minha sogra. Fui no médico e veio a surpresa. Eu estava já de 6 semanas. Uhum. Então eu falei assim, meu Deus. Eu tive uma perda. E semanas depois eu engravidei de novo. Então, se isso não é milagre, eu não sei o que é. Porque aqui eles não investigam muito Não. a causa. Você abortou, foi por quê? Eles não te dão uma explicação, eles falam que é normal, que acontece. Eu sei que acontece, muitas mulheres passam por isso, mas eu acredito que tenha um porquê. E ficar sem saber o que tá acontecendo dentro de mim, dentro do meu corpo, te causa assim, e agora? Vai acontecer de novo? Isso, você até se sente um pouco culpada. Será o que eu fiz? Né? Extremamente. Eu lembro de tomar banho e falar, Deus, por que que eu fiz de errado? Né? E quando ele falou que eu cheguei lá e ele fez já a ultrassom, ele falou, você tá de 6 semanas. Eu falei, 6 semanas? Impossível. Ele, não, é 6 semanas. E eu voltei pra casa assim, Léo, 6 semanas. Então, eu queria contar pra todo mundo. Eu queria, assim, gritar que eu tava grávida. E assim eu fiz, né? E foi aquela comoção, assim. Pra mim, dentro de mim, eu tava explodindo de alegria, né? Veio os sintomas da gravidez, essa parte eu pulo, porque eu passo muito mal. Me sinto muito mal dirigindo, fazendo as coisas do dia a dia, mas foi passando, né? A barriga crescendo, a gente contando pra Lili como ia ser ter um irmão ou uma irmã. E quando a gente descobriu o sexo, eu lembro de a gente tá indo pra fazer. A gente fez um ensaio, né, de foto. E eu lembro que a minha mãe perguntou assim: o que você acha que é? E eu falei assim: eu acho que é menino. Aí ela falou assim: mas filha, e se for menina? Né? Aquele medo assim de eu falar assim: ah, não, né? É menino com certeza, eu não quero tá menina. E eu lembro que eu falei assim: mãe, não tem como eu não amar se for uma menina, porque eu amo ser mãe da Lili. Eu amo ser mãe de menina. Eu achei que eu ia ser muito ruim sendo mãe de menina. E eu amo, eu tô nesse mundo, esse mundo rosa é meu, pra mim. A minha psicóloga fala muito que a maternidade aflorou até o meu lado mais feminino. Eu sempre fui mais fechada, mais brava, mais séria, mais. Até nas cores, assim, né? Eu não gostava muito de rosa, jurava que ali não ia usar rosa e tal. Mas, enfim, eu virei aquela mãe, assim, apaixonada por menina. E eu falei pra minha mãe assim, não tem como eu amar se não for outra menina. Mas no caminho, assim, no pra foto, eu pensei, não, mas é menino. Mas eu fiquei assim, mas e se for menina, como que vai ser? E aí, eu lembro que a gente chegou, eu lembro que eu cheguei falando pra menina, e aí? E ela guardando segredo, né? Eu falei, eu acho que é menina. Ela, será, Jéssica? Tipo, fazendo mistério. E quando a gente descobriu, eu fiquei, assim, maravilhada. Mas eu não sabia, a gente não tinha nome. Uhum.
não tinha nome. E não tinha nome nem pra menino. Né? Por mais que eu achasse que fosse, a gente não tinha nome. E o da Lily, o Léo escolheu. E o da Joy, era a minha missão de escolher o nome dela. E eu fiquei pesquisando, e eu falei assim, eu quero com J, né? Porque o Léo escolheu Lily, eu quero um nome com J. E ficamos, assim, semanas sem saber que nome dar. E eu já tinha visto várias listas de nome com J, sem J. Já tinha cogitado outros e nada. E aí, um belo dia, eu falei assim, Léo, passei o nome Joy. Eu voltei. Eu lembro de olhar assim, dar zoom no celular. E eu virei e falei assim, Léo, é Joy. E ele falou assim, que, Jéssica? Não fez muito sentido. Eu falei, é Joy. Ele, Joy o quê, menino? Eu falei, Léo, é Joy. E ele, tu tem certeza? Né? Na hora soou estranho. Ele falou assim, tu tem certeza que é Joy? E eu falei, Léo, é Joy. É a minha alegria. A Joy é a minha alegria. É Joy, Léo. E eu me emocionei. Eu falei, é Joy. É Joy, não tem como ser outro nome. É Joy, Léo. E ele, tá bom, é Joy. E ali eu lembro que eu até editei um vídeo, postei e Joy. E ficou aquilo, Joy. A minha alegria. Só que quando foi chegando o fim da gestação, mais uma vez, começaram a vir coisas, né, normais de gravidez, outras não tanto. As minhas expectativas começaram a ser frustradas. E isso me entristecia, me dava uma tristeza profunda. Mais uma vez, a minha mãe, eu desesperadamente tentando trazer ela pra estar comigo, e eu não consegui. Mais uma vez. Eu acho que eu tentei ver minha mãe umas 2 vezes durante minha gravidez. Porque eu falava, mãe, por favor, tenta de novo. Vamos tentar de novo. Porque não tinha uma razão, né? Que, assim, eles vão negar com certeza de novo. Então eu falei, eu só vou... preciso tentar. E eu conversava com o Léo e ele não tinha como me negar, coitado. Não, vamos tentar de novo. Daí ele falava, mas Jéssica, pode ser que venha ou não. E eu falei, tudo bem, mas vamos tentar de novo. E quando veio, assim, quando eu vi que tava chegando a hora dela nascer, e eu comecei a sentir dores que eu não senti na gravidez da Lily. E sem a minha mãe, e com aquela situação ali de expectativa que eu criei dela, começou a me bater o desespero de, assim, o que eu vou fazer com a Lily? Como que eu vou dar conta de 2 crianças aqui sozinha de novo? Só eu e o Léo. Eu tenho a minha irmã aqui, mas ela trabalha, ela tem a vida dela, né? Não pode ficar 100% comigo. E o que a gente quer, na verdade, é a mãe, né? E eu sempre falei que eram 2 pessoas que eu gostaria de ter comigo, a minha mãe e a minha sogra. Porque eu tenho ela também como mãe, uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu me sentiria bem nesse momento. E aí, quando houve, acho que a segunda negativa, minha mãe orou comigo e falou, minha filha, vai ficar tudo bem. A sua mãe não está aí, mas Deus vai te enviar o socorro. Você não está sozinha. Minha mãe é uma mulher de oração da cabeça aos pés. E tudo tu fala pra ela, tu tá com, sei lá, um cisco no olho. Ela já quer, ela vai orar. Então, ela falou assim, a sua mãe vai orar e Deus vai te enviar o socorro. Mas começaram essas dores. A Joy, ela era maior, assim, comparada à Lily, nesse período da gestação, acho que com 7 para 8, não, 8 meses já. E ela começou a se mover na minha barriga. E ela ficou atravessada. Ela ficou na horizontal. E isso me dava muitas dores. Eu sentava e era como se eu tivesse levado uma facada. E eu chorava, a lágrima descia automaticamente. O Léo se assustava às vezes porque um movimento normal e eu começava a chorar.
tá doendo, tá doendo, tá doendo. E ele não tinha o que fazer. E aí, quando o médico falou, Jéssica, ela tá atravessada. Ela tava encaixadinha e ela saiu. Ele me explicou que poderia acontecer por conta dela ser maior. Então, era como se fosse um processo natural. Tá apertado, ela vai e muda de lugar. Ele falou assim, mas tem tempo. Ela pode voltar pro lugar, tem tempo. E realmente ela voltou. Voltou, ficou encaixadinha, as dores passaram, tudo bem. E aí, mas aquela angústia continuava comigo. Mesmo fazendo, eu continuei fazendo a minha terapia, melhorei muitas coisas, me encontrei de novo na maternidade, mesmo depois dessa perda. O Espírito Santo trabalhou muito em mim. E eu entendi que, nesse momento, o diabo estava querendo roubar a minha alegria. Ele estava querendo tirar a felicidade de algo que eu estava buscando, que era ter outro filho, que era sentir, ter um ser dentro de mim, tá gerando. Durante a minha gestação, eu falei, eu não aceito, Deus. Eu não aceito o diabo roubar a minha alegria. Eu não quero ficar triste, eu não quero chorar. Eu não quero que os meus pensamentos se tornem realidade, porque a gente fica ansioso, eu penso tudo de ruim. Eu pensava tudo de ruim que podia acontecer, eu ficava preocupada como ia ser, como que eu poderia, a Lili iria sofrer se eu não estivesse bem. E eu já estava ali preocupada com o dia de amanhã. E aquilo estava me adoecendo até. E eu falei, eu não vou deixar isso acontecer. Ele queria roubar a minha alegria e eu falei, o nome dela é Joy. E tem uma razão para isso. Então, eu vou com dor. Vai com dor mesmo, vai com choro mesmo, mas eu tô feliz. Eu tô gerando algo que Deus me deu. Eu fui agraciada de novo. E quando foi no dia que negaram o visto da minha mãe, os meus sogros me ligaram. E numa conversa assim muito aberta, eu falei pra eles. Minha sogra me perguntando como você vai fazer e eu tentando conjecturar um plano, né, de ação. Só que aí no final eu falei pra eles assim, eu falei, não tá vindo a minha mãe e também não tá vindo ninguém mais. Não tem mais ninguém vindo. Vai ser só eu e o Léo. E isso me doía muito. Muito, muito. E eles falaram que quando eu falei isso, eles sentiram muito essa dor minha. E passou os dias e eles ligaram e falaram assim, olha, a gente tem uma surpresa pra vocês. Nós conversamos com a pessoa que estava nos ajudando a fazer o nosso processo e ele falou que cabe um visto emergencial e eu nem sabia muito sobre. E eu nem quis saber também. Eu falei, você jura que cabe? A gente vai. Eles estavam agendados só para 2024. E eles falaram, a gente vai tentar. E vamos ver. Tá? E nesse meio tempo voltou, né, amor? As coisas da pandemia, mas estava meio lento, né? Tava lento. E o tava para um ano depois, né? Aquele agendamento bem lento lá no Rio. Bem cheio. Enfim. E eu lembro que a minha sogra falou assim, olha, vai dar tudo certo, mas fica tranquila, né? E eles foram e eles conseguiram. O visto deles era dezembro e a Joy estava prevista para nascer em janeiro. E eles chegaram aqui 31 de dezembro. E foi uma alegria enorme. Não só para mim, mas pro Léo, pra Lili, que conheceu os avós. E eu me senti ali abraçada por Deus, pelo cuidado dele, pelo cuidado que ele estava tendo comigo ali naquele momento. Porque ele sabe o quanto a gente precisa dele. E ele viu o socorro, como a minha mãe orou. Ela falou, minha filha, Deus vai te enviar o socorro. E eu lembro que o Léo, como todo mundo a gente estava muito feliz. E eles chegaram aí com a gente na minha última consulta. E quando chegou lá, a Joy tinha virado de novo. Ela estava na horizontal novamente.
E aí o meu médico olhou pra mim e falou, olha, eu vou ter que marcar a cesárea. E aí me vieram outros medos. Eu me sentia segura, porque eu tinha ali o meu apoio já, meu sogro e minha sogra. Eu falei assim, tudo bem, eu vou passar por uma cesárea e eu vou ter alguém pra cuidar de mim, cuidar da Lili, cuidar das nossas necessidades. Mas eu não queria. Eu tenho pavor de hospital. Pavor. Então eu falei assim, Deus, eu não quero. Eu lembro de ligar pra minha mãe, mais uma vez a gente vai orar, minha filha. E Deus vai agir. A Joy vai voltar pro lugar. Mas eu falei assim, tudo bem. Eu aceito. Eu lembro de entrar no meu quarto, fechar a porta, fechar os meus olhos e orar e falar, Deus, seja feita a tua vontade. O Senhor me conhece, o Senhor conhece o meu íntimo, o meu interior. O Senhor sabe que eu não quero passar por uma cirurgia, por uma cesárea, eu tenho medo. Eu falei pra minha mãe, eu tenho medo. E ela falou assim, minha filha, Deus está com você, vai ficar tudo bem. E eu lembro que o meu médico queria fazer o parto da Joy no dia do meu aniversário, que é dia 11. E aí, com essa mudança, ele falou assim, Jéssica, eu vou marcar pro dia 9. Vamos antecipar. Era uma segunda-feira. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. O que você falar pra mim que é melhor, a gente vai fazer. E ele antecipou e nós fomos pra cesárea. Mas antes disso, o Léo, eu lembro que ele saiu no sábado, no domingo, eu acho, pra passear um pouco com a minha sogra, meu sogro, a Lili. E eu não fui, eu falei, eu vou ficar descansando. E eu lembro de estar tomando banho, e era um banho, eu ouvi as outras meninas passando aqui no podcast, todo mundo, a grávida chora no banho, né? Eu acho que é um local no banheiro ali. E você olha também muito pra barriga que tá ali, tá evidente. Eu lembro de tocar minha barriga e falar, Deus, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não tem muitas palavras, né? Eu só falava, me ajuda, me ajuda. E eu senti um tranco na minha barriga. E na hora eu lembro de falar assim, ela voltou pra posição. Mas eu falei, eu não vou falar nada. E eu lembro de falar assim, Deus, seja feita a tua vontade. Mas eu acho que ela voltou. E quando o Léo chegou em casa, eu tava de top, pijama, e ele olhou pra mim assim e falou, você acha que ela voltou pro lugar? E eu falei assim, acho, mas eu não quero falar disso. Mas aí depois eu voltei e eu falei, mas por quê? O que você acha? E ele, não, porque a sua barriga tá diferente. Eu falei, diferente como ele tá diferente? Eu falei, então tá bom, mas não vamos falar disso não. Guardei, né? Não vamos ficar falando disso não. E no dia 9, nós fomos pro hospital. Eu tava me sentindo bem, apesar das dores. Ainda tava sentindo aquela dor bem forte, né? Já tava 9 meses, pronta pra nascer, peso. E quando a gente chegou lá, e o médico tinha feito um combinado comigo. Ele falou assim, eu vou marcar cesárea, mas antes da gente ir pra cesárea, eu vou fazer uma nova ultrassom. E se ela tiver voltado pra posição, a gente faz o normal. Eu falei, tudo bem. E aí, quando chegou, a primeira coisa que eu falei pra equipe médica foi, ele vai fazer um ultrassom antes da cesárea, tá? Aí elas, não, a gente já sabe, mas a gente tem que dar o início aos procedimentos, né, e tal. E me troquei de roupa, a sala era do parto da cesárea, né, que ia trocar. Deram a roupa do Léo, eu assinei os termos. E aí eles começaram a me explicar como funcionava uma cesárea. E eu já me dando aquele arrepio, assim, Deus, não vai ser isso, não. Né, que eles falam, olha, se acontecer algo de grave, o marido tem que sair, você tem que assinar que ele tem que sair. Eu, como assim? Acontecer uma coisa de grave e ele tem que sair? Não, ele tem que ficar. E ela, não, aí me deu todos os documentos, eu fui assinando, mas assim, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E no final a anestesista entrou. E aí eu falei assim, mas já o médico não veio aqui checar, né? Aí a enfermeira explicou pra ela, não, tudo bem. Então, enquanto ele não chega, eu vou te explicando como funcionam os procedimentos. E continuou, e me explicando.
Aí, e eu falei pra ela, eu nunca operei nada, eu não sei nada do que você tá falando aí de centro cirúrgico, como que é isso? E ela me explicando. E aí a moça trouxe a maquininha de ultrassom, eu só olhando assim, eu falei, ele tá chegando, o médico tá chegando. E quando ele chegou, ele olhou pra mim e falou, e aí, o que você acha? E eu falei pra ele, eu acho que ela tá encaixada. Aí ele, então vamos ver. Quando ele botou a maquininha, ele falou assim, heads down. E aí, na hora, foi assim, a enfermeira que tava lá se alegrou comigo. Ele se alegrou comigo. Até a anestesista que tava lá esperando pra me anestesiar, explicando os procedimentos, ela ficou rindo, ficou feliz. E eu me emocionei. E ele, meu médico falou assim, eu tava pronto pra fazer a sua cesárea. Mas você vai fazer seu parto normal, que era o que você queria. E eu agradeci muito a Deus ali. Eu lembro dele falando no radinho, olha, troca ela de sala, leva ela pro sala normal, vamos induzir, vamos fazer tudo. E você, Jéssica, come, você pode comer e depois eu vou lá. E eu lembro que 1h da tarde eu almocei e ele estourou a minha bolsa, induziu o parto. E eu cheguei a fazer exercícios, né, de parto, coisa que eu não tinha feito da Lili, que não precisou, e fiz aquela coisa, tomei anestesia e eu senti dores que eu não tinha sentido na gravidez da Lili, aquilo foi assustador, mas o Léo, ele tava ali do meu lado, e eu acho que ele percebeu também, então eu lembro que ele ficou do meu lado e eu tava sentindo aquela dor, veio a médica e disse, olha, você tá com a dilatação boa. E já só tinha passado 4 horas. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? É agora. Mas muito é rápido. rápido. Tá muito rápido. É agora. Contração, 2 minutos, uma dor insuportável. Mas eu... Chegou o médico. Eu lembro que a enfermeira falou assim, eu não vou deixar ele embora. Ele tá fazendo um parto. Assim que ele sair, ele vai passar aqui. Eu não vou deixar ele pra casa, porque já era 6, né? E ela, não vou deixar ele pra casa antes dele te ver. Eu falei, tudo bem. Mas nervosíssima, né? E aí, quando ele chegou, ele falou, Jéssica, a Joy vai nascer. Aí eu, não, agora não vai. Ele, não, ela vai. Ela tá pronta. Eu falei, mas eu não tô. Ele, você tá sim. Vamos lá. E eu lembro que ele saiu, vestiu as coisas dele e o Léo de um lado, a enfermeira do outro. E eu tava... eles tinham aumentado a minha anestesia porque eu tava sentindo muita dor. Então eu não tava sentindo nada. E eu não conseguia sentir a contração vindo mais pra eu fazer a força. E aí eu lembro que a enfermeira ficou no meu ouvido. Ela, é agora, faz. E eu não tava conseguindo. E ele olhou pra mim e falou assim, a Joy já tá saindo. Você tem que continuar. E eu lembro que eu fechei o olho assim e falei, Deus, é agora ou nunca. Ela vai vir. E ela veio. E eu, assim, o meu choro foi diferente do da Lili. O da Lili foi uma emoção. No da Joy foi uma alegria. Uma alegria que eu não sei mensurar. Eu acho que vai ser pro resto da vida dela. Eu vou sentir essa alegria. Porque eu vou lembrar de detalhes que Deus fez. Detalhes da graça de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família. E eu lembro que com 24 horas eu tava desesperada pra ir pra casa, pra ver a Lili, pra ter a Joy ali. Com a nossa família, com os meus sogros. E eu implorei pro meu médico, falei, eu tô bem, me dá alta, me deixa pra casa. Ele, você quer ir pra casa? Eu falei, eu quero. Aí ele, a Joy tá bem? Eu falei, a Joy tá ótima. Ele, eu vou mandar checarem a Joy e se tiver tudo bem com ela, você pode ir embora. Eu lembro que eu saí do hospital 10 horas da noite. Do mesmo dia, amiga? 24 horas. Ah, tá. 24 que era o tempo exigido pra recém-nascido, pra Joy. Foi 24 horas. Porque como ela nasceu às 6h30. Às 6h30. Então, ele passou pra me ver no dia seguinte às 7h. E foi quando eu pedi pra ele pra me dar alta. E ele falou assim, tá bom, eu vou te dar alta. E aí foi todo mundo, as enfermeiras correndo, aquela correria. Faltavam alguns exames da Joy, mas eles fizeram e me liberaram. E eu lembro de ir pra casa chorando no carro, muito feliz. Eu tô indo pra casa com a minha filha, eu tô indo pra casa com a minha alegria. E a gente chegou em casa, aquela emoção de mostrar pra Lili. E meus sogros ali, a minha irmã tava ali comigo.
E Deus estava ali também. A presença de Deus estava ali com a gente. Foi, assim, uma das experiências mais realizadoras da minha vida. Porque, às vezes, a gente não tem tudo que a gente quer. Mas Deus dá tudo que a gente precisa. E eu não posso reclamar. Ele me deu tudo que eu precisava. Principalmente, esse momento da gravidez, ele é especial, mas ele é muito frágil. Eu me sentia muito frágil. Gerar uma vida me trouxe um senso de responsabilidade, de fragilidade, que eu não sabia que existia. Mas Deus me capacitou. Não foi, nenhuma das duas foi pelas minhas forças. Foi por Deus. E olhar para as minhas filhas hoje, a palavra que eu sinto é favor. Favor de Deus sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Elas são lindas e maravilhosas, especiais. Eu falo que eu me torno melhor, eu aprendo mais com elas. E lembro de ter falado no final das gestações, por aquelas dores, eu falei pro médico assim, eu acho que eu não vou engravidar mais. E ele falou, Jéssica, não fala isso, minha filha. E aí eu lembro que eu cheguei em casa com a Joy, e no meu primeiro banho, assim, sozinha, né, olhando aquela barriga já murchinha. E eu tomando banho, eu segurei na minha barriga e eu agradeci a Deus, e eu falei assim, Deus, eu acho que eu quero outro. Se for da tua vontade, a tua filha tá pronta. Mas eu falei, gente, que loucura é essa? Que vontade é essa? Né? Mas eu acho que era tamanha a felicidade que eu tava. E eu lembro de falar isso da minha terapia e a minha psicóloga lembrou. Ela Jéssica, você lembra de quando você falava que você não queria mais ser mãe? Aí eu falei, lembro. Mas Deus não me ouviu. Graças a Deus. Ele não me ouviu. Graças a Deus, ele me conhece melhor do que eu mesma. Porque eu achava que eu não ia dar conta, eu achava que eu não ia conseguir. E eu consegui, com a ajuda dele. Porque ele me enviou socorro. Meus sogros passaram 1 mês com a gente e foi, assim, foi um milagre que nós vivemos. Foi muito rápido, não deu pra entender, ninguém entendeu. Eles não estavam nem prontos pra viajar. Mas a gente falou, vocês vão vir. Eles queriam vir em janeiro, não, vocês vão vir antes. A gente quer vocês aqui em dezembro. E a gente resolveu tudo, assim, em cima da hora. O passaporte chegou, compra passagem, resolve tudo. Eles estavam aqui, sabe? Foi, assim, uma experiência maravilhosa. Todos os meus anseios foram jogados por terra. Todos os meus medos, as minhas preocupações de como a Lili ia reagir. Dá pra ver, né? Como ela é hoje com a irmã dela. Mas existiam todos, a gente é mãe, pai, se preocupa. Sim. E hoje a gente passa, né? Tem os desafios, as dificuldades, mas Deus sempre tem um bálsamo. E a gente sempre encontra um meio de lidar, seja na educação, seja no desafio, seja nos dias tristes, porque eles ainda chegam, mas a graça de Deus nos basta, a graça de Deus me basta. É suficiente. É suficiente. E olhar para as minhas filhas é me fazer lembrar disso. E que no dia de aflição, ele me ajudou. Ele me deu elas e ele me ajudou. Ai, amiga. Eu já estava aqui derretida. Muito. Mas você falando, né? E o versículo que me veio à mente, literalmente, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a Joy veio. E eu penso assim, você contando a sua história, né? Mesmo a gente já ter chorado domingo, estamos chorando hoje de novo. Eu também lembrei quando eu tive a minha perda. Amiga, e como é isso, assim, a tua história é tão importante quanto todas as outras que passaram por aqui. Como a dependência de Deus, né? E no teu caso foi tão pouquinho tempo. Foi. Né? E que realmente a gente ouve tão pouco tempo. Por que eu tô me sentindo assim? Porque você se sente até mal. Isso, você não quer nem... Como você mesma falou, você escondeu. Eu não queria.
né? Você escondeu aquilo que você tinha passado. Quando tu falou do transvaginal, eu também né, realmente é uma dor, assim, que você está ali sangrando e eles estão te fazendo exames, né? A gente sabe que é preciso, né? Mas você se sente violada, né? Você, só se aquilo ali botasse a criança ali dentro de volta e os hormônios, porque demora para sair o hormônio da gravidez do seu corpo, então mesmo que foi uma semana ou que seja, né, amor, tu não conseguiu saber ao certo quanto tempo você tava quando tu perdeu. E daí depois você dizer que descobriu da Joy com 6 semanas, que foi a semana que eu perdi, né? E o médico falava para nós, tá ali, o grãozinho de feijão tá ali. A gente não tinha ainda, né, os batimentos, porque era muito novinho. Então ele disse assim, quanto tá ali, tá ali. E é isso. Quando você se torna mãe? É quando... Tá ali. Quando você sabe como realmente você faz o teste, ou você sente, no meu caso também foi a mesma coisa, tu sente o teu corpo estranho. Teu corpo denunciou que tem alguma coisa. Tu já sabe, assim, tô grávida. Tô grávida. Eu também, minha menstruação nem tinha atrasado, eu tô grávida. Nem sabia como dizer aquilo, mas, né? E outra coisa, né, amor? Nas nossas histórias muito parecidas, os nomes das crianças muito proféticos. Né? É aquela fase que a gente está passando em Deus, aquele ciclo que a gente está passando em Deus, e os nossos filhos vêm nos restaurar, vêm nos dizer por que eles vieram. Vêm nos dizer que, como você falou, não é o que a gente precisa, é o que a gente necessita. Não que a gente não precisasse desse filho que nós perdemos. Né? Como eu te disse domingo, né, amiga? Hoje eu me sinto mãe de 3. Eu creio que você também se sente. A gente compartilhou isso porque realmente, talvez quem não tenha passado por isso, ouça a gente dizer, meio doida. Como assim? Porque não tem como eu falar da minha história, das gestações, sem falar que eu sofri um aborto. Que eu perdi algo. Porque eu perdi realmente. Era algo que eu tive como parte da minha vida, por dias. É impressionante, foram dias. Mas eu fiz planos. Eu criei expectativas e não ter... É difícil você aceitar aquilo ali. Não importa quanto tempo foi. Né? Eu lembro de falar com a minha psicóloga sobre isso e ela só falava assim, Jéssica, pode falar quantas vezes você quiser sobre isso. Você pode falar. Porque o luto é um luto. E você só vai vencer esse luto falando. Então fala. Como que você está se sentindo hoje? Você está triste ainda? E eu chorei várias vezes. Né? Porque fica ali, você fica tentando aceitar. Eu passei a valorizar, né, mais o luto. Eu brinco, eu falo com o Léo. Léo, quando você receber uma notícia dessa, me avisa antes de você mandar mensagem. Não fala que você falou pra mim. Não fala isso. Por favor. Porque, tipo... Eu lembro até quando a gente tava... Quando vocês compartilharam com a gente a notícia, eu fiquei assim, não, Léo. Né? O Moisés mandou, eu falei, não, Léo. Eu vou orar. Né? Porque eu falei assim, não, Deus, é tão rápido. Não. Né? A gente chora com os que choram. Então, eu senti como se fosse comigo. Disse assim, Deus, não faz isso, não. Né? A felicidade das crianças... Que assim... Que doía bastante na gente, né, amiga? Então eu lembro de falar, Léo, vamos orar. Mas de uma coisa eu sei, Bianca, Deus tem um propósito. Essa é a frase que, por mais que eu não quisesse ouvir palavras de consolo, eu ouvia e ela entrava no meu coração. Deus tem um propósito. Ele sabe das nossas coisas e é um tratamento. Para mim foi um tratamento. E a alegria, ela veio completa, não veio faltando. Eu não tive algo, eu perdi algo. Mas quando a alegria veio, ela veio completa. Ele preencheu todos os detalhes do meu coração, que o meu coração precisava. Não faltou nada. Não faltou nada. Não que você não sinta saudade, não que a Joy substituiu, né? Não, de maneira nenhuma. E mas muito pelo contrário, eu acho. Me faz... A Joy, ela foi... A materialização. A materialização do milagre. Isso.
sabe, ela foi a resposta que eu precisava. Porque quando você tá nesse momento de luto, você se sente sozinho. A gente tem o nosso marido, né? No meu caso, meu marido, ele é mais fechado, né? Ele me acolheu, óbvio, mas não era uma coisa para ficar falando, a gente não falava sobre isso. Então a gente se fecha e ele também não sente como a gente sente. A gente não tá sentindo dentro do nosso corpo. A gravidez é dentro, ela acontece dentro de nós. A gestação, ela é contada por semanas. Porque cada semana tem uma coisa acontecendo, uma evolução no feto. E também no nosso corpo, a gente vai sentindo. Então, sentir aquilo, olha, é uma experiência, assim, muito dolorosa. Qualquer pessoa que eu ouvi, assim, falando, pode me contar que foi um dia. Eu acho que eu vou chorar com ela por esse um dia de descoberta e por esse dia de perda. Eu vi algumas pessoas falando, uma blogueira agora que conseguiu engravidar depois de algumas perdas, e ela falou assim, não importa quantos dias eu tive aquele bebê, mas eu fui mãe dele. Não importa quantos dias. Importa que você teve a oportunidade de ter aquilo ali, de ter experimentado aquela alegria até da descoberta. Deus levou, ele tem um propósito. Talvez hoje você não entenda. Talvez mas nunca vamos entender. Talvez nunca. Porque perder algo não parece justo. Né? A gente se culpa e não parece justo. Mas Deus tem um propósito. Ele sempre tem. Amém, amiga. Oh, meu amor, obrigada. Acho que nós já falamos, nós já choramos. Já choramos bastante. E é isso aí, amiga. Obrigada, né? A gente se emociona, conhece de perto Dona Lili, Dona Joy. Ó, a Joy é alegria, mas pensa na menininha. Até ela se soltar. Ó, mas ela é alegre, tá, gente? É só porque ela não dá confiança para algumas pessoas. É filha da mãe dela, né? É filha da mãe. Então, amiga, daí veio a tua cópia. Pronto. A Lili é bem mais simpática com o Léo, aquele sorrisão, né? A Joy já é mais amiga, demora. Então pronto, tá explicado. Tá explicado. Gente, amiga, muito obrigada. Obrigada, né? Primeiramente, vocês, novamente, por compartilhar a tua história conosco. Né? Léo, Lili, Joy, saiba que nós amamos muito vocês. Né? Vocês são nosso coraçãozinho aqui, né? Se eu não ligo para minha mãe de alguma coisa que aconteceu, é para Jéssica. A gente nem se fala tanto, né, amor? Não fala todo dia, não, mas a gente não se fala. A gente fala quando é preciso, né? Isso, é aquela amizade que é assim, amiga, me socorre, não importa se a gente tá, 2 semanas sem se falar. É o socorro bem presente. O socorro bem presente. Eu que agradeço, porque tem pessoas aqui, né, que a gente tem como família, e vocês são essa família pra gente, de abrigo, de socorro, como a gente falou, e de muitas alegrias também, porque essas crianças, quando se juntam, é um amor infinito, né? Eles não querem ir embora, não querem se despedir. Não. E a gente segue. E a gente segue não despedindo. E a gente segue com conversas que começaram e não terminaram. E daí começa outras conversas e também não terminaram. E assim a gente fica. Por isso que no dia que você compartilhou comigo, né, amor? Eu digo assim, gente, foi do nada, né? Tu falou, alguma coisa aconteceu. A gente tava no playground com eles. Foi? Foi. E eles brincando e a gente olhando eles e tentando conversar. Conversando. Daí, do nada, eu cheguei em casa. Eu disse, meu Deus, a Jéssica Pedro, não precisamos falar mais sobre isso. Eu pensei. Tu gravou, né? Não, isso, gravei aquilo, beleza. Daí passou, nunca mais falamos sobre isso, né? Aconteceu outras coisas. Daí, quando foi a série, daí o moço ainda falando comigo, amor. Quem mais, amor? Quem mais, né? Ele não tava, ele não ouviu ela falando, verdade. Não ouviu. Não sei se ele tava, não ele tava. Ele tava conversando com o Léo em outro lugar, é verdade. E daí eu disse, amor, a Jéssica. Ele é Jéssica? Jéssica? Léo? Porque tem tantas Jéssicas, né, amiga? O meu nome era pra ser Jéssica também. Então, eu disse, amor. Ele assim,
a Jéssica perdeu, ele fez igual eu. Eu disse, pois é, amor. Não... Mas aí, como a gente também não tinha conversado, eu digo, não, a gente precisa conversar, ver se é isso mesmo, se ela quer falar, se ela se sente à vontade. Porque todo mundo que nós procuramos para trazer aqui, né, a primeira pergunta que a gente fez também, se a pessoa se sente confortável em falar. Porque uma das coisas que a minha mãe, eu acho que eu falei em quase todos os episódios, mas uma coisa do que a minha mãe me falou, né, filha, tem certeza que você quer falar sobre isso? E foi exatamente isso que você falou, né, amor? O luto é falando. Você vence o luto falando. E eu senti que eu não sabia se eu respondi se eu não, que eu estava pronta ou não. Eu só sabia que era preciso, que eu sentia essa necessidade de falar e de fazer essa série. Então, gente, obrigada aqui por nos acompanhar, por estar até aqui conosco. Eu creio que nós estamos no penúltimo episódio. Temos mais um só e acaba a nossa série. Mas compartilhe já, se você passou por essa dor, eu tenho certeza que você está a cada episódio, né, consumindo e sendo confortada, né, de alguma forma. Mas se você também não passou, comece a entender um pouquinho mais esse luto, ter empatia por quem passa e também olhar com outros olhos, né, porque quando, vou falar por mim, né? Quando eu passei por isso, a gente fica assim, por que eu? Né? Porque eu, em todas as pessoas do mundo, foi escolhida. E quando você chega no médico, o médico te diz, nossa, isso é a coisa mais normal que existe. Então, ao mesmo tempo que para ele pode parecer uma coisa natural, na mesma hora, na minha cabeça veio assim, nossa, eu não estou sozinha e precisamos falar sobre isso. Então, estamos aqui. Gente, um beijo grande e nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.